Comecei a gravar. Então, o sinal prodrômico é aquele que aparece antes do aparecimento de outros sinais e sintomas e que também é característico daquela doença, como, por exemplo, o herpes, que dá aquele formigamento antes do aparecimento das vesículas. Tá? O sinal patognomônico é um sinal que é característico de uma determinada doença. Então, se você tem aquele sinal, é porque você tem aquela doença. Eu vou dar um exemplo de hoje. Os pesquisadores, os estudiosos estão dizendo que na Covid-19, um sinal patognomônico é a anosmia. Eu tive a infecção pelo coronavírus. Primeiro, eu tive algumas alterações comuns a outras doenças, como diarreia, uma febre um pouco mais, uma febre baixa, mas quando eu comecei com anosmia, aí a gente definiu, realmente você está com a Covid-19 mesmo sem a identificação, né, da doença através de exames complementares. Tá? Meu exame complementar, por exemplo, do SWAB, deu negativo. Então, mesmo com o sinal patognomônico, quer dizer, mesmo com o exame negativo, como eu tinha o sinal patognomônico, nós definimos que eu estava com a Covid-19. E aí, posteriormente, fizemos a sorologia, deu realmente a sorologia IgG positiva, com titulação de IgG, confirmando que eu realmente tive a doença. Se vocês quiserem parar, é só avisar, quiserem perguntar alguma coisa, tá bom? Porque eu gosto de interação. Ficar falando sozinha é meio chato, tá? Minha irmã fez teste 2 vezes, tá? Ela é médica, também trabalha no hospital, testou negativo 2 vezes. Mas também estava com anosmia. Ela teve anosmia direto, então esperou uns 15 dias, fez serologia, estava com GG positivo. Mas 2 vezes foi PCR, swab e deu negativo. Sim, está acontecendo muito, né? As pessoas estão fazendo teste, depois de um tempo vem, manifesta mais forte e vai ter que comprovar com outro exame, né, doutora? Exato. A sorologia realmente é o teste que tem uma fineza, né? Uma possibilidade de positividade de mais de 90%. Porque a gente vai ver realmente o anticorpo que é produzido, né, pelo nosso organismo contra aquele vírus, né? Contra aquele micro-organismo. Então, esse estudo, essa semiologia, esse estudo dos sinais e sintomas, esse estudo é muito importante para se fazer adequadamente o diagnóstico, porque a gente tem erros muito comuns de diagnóstico. Além da má interpretação dos sinais e sintomas, a gente tem também um exame físico mal realizado e, claro, a falta de conhecimento. Isso tudo vai trazer dificuldade de diagnóstico. E nós estamos aqui, nesse curso, com o objetivo de mostrar para vocês uma forma simples e clara de, pelo menos, se não for para fazer o diagnóstico, será para que vocês entendam, tenham uma ideia, né? Tenham hipóteses diagnósticas para aquele caso, tá? Que não fique assim, perdido. O que pode ser? Eu não sei se vocês repararam, lá atrás, na programação, nós não separamos por doenças, nós separamos por lesões, porque eu acredito que é muito mais fácil a gente conseguir identificar alguma doença através da sua lesão fundamental. Por isso que essas 2 primeiras aulas, elas são muito importantes para que vocês realmente adquiram esse conhecimento inicial, para que mais tarde, nas outras aulas, vocês consigam realmente separar, né, através das lesões fundamentais, as possibilidades de diagnóstico, né? Sim, eu acho que é o mais importante, né, doutora? Só interagindo esse início para que a gente pegue a base das lesões para poder diagnosticar com mais certeza as outras, né? Que é o que a gente tem no consultório clínico, pelo menos eu vejo isso, né? A gente fica perdido, porque tem muitas, né? Exatamente. Mas aí a gente aprendendo a identificar as lesões fundamentais, a partir das lesões fundamentais, nós conseguimos identificar várias hipóteses a partir dessas lesões fundamentais. É uma forma de se fazer o diagnóstico
que atualmente está muito esquecida, porque no livro-texto que a gente utiliza normalmente, que é o Neville, né, o Neville, ele estabelece critérios de diagnóstico a partir das doenças e não a partir das lesões fundamentais. Então, isso está muito esquecido. E é um grande prazer para mim poder passar esse conhecimento através desse método de diagnóstico que é muito mais simples. Vocês vão ver. Sim, acho que vai ser maravilhoso, porque já é uma coisa mais simples e fundamental no conteúdo todo para abranger e depois a gente especificar, né, doutora? Exatamente. Bom, obrigada. Então, o que é importante a gente ver? Que a estomatologia, ela como especialidade, ela foca exatamente nessa questão do diagnóstico, nessa importância do exame clínico, físico e anamnese de forma adequada. Então, só fecha, quem está falando, por favor, fecha o áudio para a gente não ter interferência aqui. Então, a estomatologia é aquela especialidade da odontologia que tem como objetivo a prevenção, o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento das doenças da boca e de todo o aparelho estomatognático, né, das suas estruturas anexas, das manifestações bucais de doenças sistêmicas e também diagnóstico e prevenção de doenças sistêmicas que eventualmente possam interferir no tratamento odontológico. Essa definição de estomatologia faz parte da resolução do CFO que criou a estomatologia, que foi criada em 1993. Então, é uma especialidade bastante antiga, né? Eu fiz a minha especialização em estomatologia em 1995. Quer dizer, 2 anos depois dessa resolução. Porque eu fui no primeiro Congresso Brasileiro de Estomatologia, que foi exatamente em 1993. Eu era estudante ainda, estava no finalzinho da faculdade. Então, é uma disciplina que é extremamente antiga, né? E antes mesmo da estomatologia, se fazia o diagnóstico bucal, né? Se tinha essa disciplina de propedêutica e diagnóstico bucal, mostrando o quanto que realmente é importante, quantas lesões que nós temos na cavidade bucal que são deixadas de lado, né? Por falta mesmo de conhecimento, de falta de diagnóstico, tá? Então, isso aqui é uma coisa que todo mundo sabe, mas é bom a gente reforçar que o exame clínico é composto por anamnese mais exame físico. A gente vai falar um pouquinho sobre a anamnese e depois sobre o exame físico. Na anamnese, o que a gente precisa, que é extremamente importante? Um prontuário odontológico. Se nós não tivermos um prontuário odontológico para sintetizar tudo que o paciente fala na anamnese e também fazer a transcrição ali do nosso exame físico, nós podemos ficar perdidos e não conseguir realmente fazer o diagnóstico. Por isso que é importante nós termos o prontuário. Qual é a diferença entre ficha clínica e prontuário? Ficha clínica é uma coisa e prontuário é outra coisa. Na odontologia, alguns anos atrás, o termo ficha clínica foi substituído pelo termo prontuário, porque é realmente o que nós temos. Porque o que é prontuário, segundo o CFM? É um documento único, constituído de um conjunto de informações, imagens, tudo gerado a partir de fotos ou de exames complementares, acontecimentos sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, tá? E importante que ele é de caráter legal e científico. E isso é importante por quê? Porque o prontuário, ele possibilita a comunicação entre os membros da equipe multiprofissional. Na verdade, eu gosto de falar dentro da estomatologia, que é de caráter transdisciplinar, né? Porque dentro as lesões que acontecem na boca, elas podem ter repercussões em várias especialidades, né? E como a resolução do CFO com relação ao prontuário fala, a importância, ela é jurídica, ela é clínica e ela é forense. Então, a gente sabe da judicialização de tudo dentro do Brasil, né? Não é diferente dentro da odontologia.
nós precisamos sim ter um prontuário odontológico muito bem feito e com uma descrição bastante minuciosa, para que, se por um acaso venha a acontecer, né, algum fato jurídico, algum processo jurídico, você já esteja respaldado, né? Na clínica, obviamente, para a gente fazer acompanhamento do tratamento do paciente, para encaminhar o paciente para outro profissional, e também na odontologia legal, nos casos que a gente espera nunca precisar, né, vivenciar, nos casos de falecimento de pacientes em situações difíceis e que é fundamental a ficha clínica ou o prontuário para se ter ali o reconhecimento. Liana, Oi. Liana, Oi. oi. O prontuário também é uma coisa que os dentistas não sabem, muita gente não sabe, é de direito do paciente. Então, a gente tem que ter um prontuário e, quando pedir, tem que entregar, porque é um direito do paciente. E, quando entregar o prontuário para o paciente, deixa ao anotado. Assim, eu tenho, pelo menos no meu consultório, um livro, assim, tipo um caderno, né? Onde o paciente assina que levou o prontuário. Daí, a responsabilidade é dele, não é mais sua. Sim, sim, você pode fazer isso, mas eu recomendo que no momento em que você oferece essa possibilidade para o paciente, você tem que ter pelo menos uma cópia registrada, porque se ele pode Sim, levar e ele pode sim, perder e você vai ficar sem nenhuma informação, sim. sem nenhum registro daquele prontuário. Então, sim. Sim, eu sempre tenho uma cópia. Eu deixo uma cópia comigo, mas mas ele assina um documento dizendo que levou o prontuário, para ele passar a ser responsável pelo prontuário, né? Porque Claro. a responsabilidade é dele. Ele que é o dono do prontuário, não somos nós. Né? Isso aí. Mas esse prontuário que você está falando que você entrega é um prontuário físico, mas existe hoje também um prontuário digital. Existe uma certificação específica, né, assinatura eletrônica, certificação digital, para que você possa validar esse prontuário digital, tá? Então, o que a gente tem dentro do... desliga o som, por favor. Quem tá com o som ligado, por favor. Isso, obrigada. Ainda está ligado. Ah, foi. Então, o prontuário, ele tem a seguinte divisão básica: identificação, anamnese, exame físico, exame das estruturas e odontograma e evolução. Veja que o odontograma, que é realmente exame odontológico, é a última fase do exame. Então, a gente tem que esquecer um pouquinho o nosso equipamento, o nosso instrumental odontológico e conversar um pouquinho com o paciente. Mas, por favor, não faça como esse profissional, tá? Que fica utilizando a luva e caneta ao mesmo tempo, tá? Essas imagens de internet são bastante perigosas. Essa imagem daqui é um pouco melhor, porque a gente conversa cara a cara com o paciente, né? Olhando nos olhos para poder realmente extrair o máximo possível. Eu, dentro do meu consultório, como eu só trabalho com estomatologia, eu faço questão de ter uma mesa, como se fosse um atendimento médico, e aí eu converso com o paciente, faço toda a anamnese ali, na mesa, né? Antes de ir para o consultório, antes de ir para o equipamento, para que eu possa fazer o exame clínico. Okay? Um pré-atendimento, né, doutora? De atendimento de sinais e sintomas, anamnese, ver como a pessoa está, né, de saúde geral e bater um papo. Exato. Sentir a pessoa, né? E não esquecer no prontuário físico a assinatura do paciente ou do responsável legal, tá? E também não esquecer de ter, junto ao prontuário, uma autorização de tratamento.
Aqui é um exemplo de um prontuário digital na clínica de oncologia onde eu trabalho, que não tem a minha assinatura, né, de atendimento, mas tem um código especial que, quando eu acesso o prontuário digital, já acessa com o meu nome. Então, o meu nome fica registrado no momento em que eu faço a evolução do paciente, tá? Aqui tem essa linha para assinatura e carimbo, para se a gente quiser imprimir a evolução daquele dia. E a gente imprime e assina. Mas esse aqui já é como uma certificação digital de que fui eu que entrei, porque eu entro com senha, nessa evolução fui eu que fiz essa evolução desse paciente, tá? E tem também o que eu uso no consultório. Eu tenho um pouco de resistência com relação ao prontuário digital pela falta de autorização do paciente e da falta da assinatura dele na anamnese, porque muitas vezes o paciente só nega a informação ou, por não achar alguma informação relevante, ele omite. Tá? Então, muitas vezes nem é por maldade, vamos dizer assim, né, do paciente, ele realmente não sabe. E eu vou falar uma situação que realmente é importantíssima e que muitas vezes é negligenciada, a fala, né, a informação é negligenciada pelo paciente, o uso de antirreabsortivo. Porque o médico, quando prescreve, muitas vezes fala assim: é só uma injeçãozinha de cálcio para os ossos ficarem fortes, você vai tomar isso uma vez a cada 6 meses, é super tranquilo. O paciente ele não tem ideia do risco que ele está correndo, né? Então, uma injeção de cálcio, isso aí é irrelevante para a odontologia. Só que não, né? A gente sabe que os antirreabsortivos podem causar osteonecrose dos maxilares. Inclusive, eu tenho uma paciente de 92 anos que está com osteonecrose no momento por denosumab, porque ela não informou ao dentista que ela usava essa medicação para a osteoporose. E aí, hoje, está sofrendo, né, por conta de desinformação mesmo. A própria filha, que é fisioterapeuta, excelente profissional, que também desconhecia, ela fala, eu agora falo para todo mundo, para todas as minhas amigas que estão em fase de menopausa, que estão usando medicamento para osteoporose, do risco que é utilizar tanto os alendronatos quanto o anticorpo monoclonal, que realmente faz muita diferença e muita diferença positiva para o paciente, porque realmente você vê um ganho importante na questão da osteopenia, mas, por outro lado, tem um risco que, para os médicos, é pequeno, de osteonecrose, cerca de 2%, mas para quem trabalha com estomatologia, vê muito, né? Então, esse é um exemplo, eu acho que importantíssimo para a gente falar e sempre na anamnese perguntar, não está tomando nada, não está tomando uma injeçãozinha a cada 6 meses, enfim. Então, a gente tem lá toda a identificação do paciente. A anamnese, ela pode ser um questionário dirigido, tá? E pode ser um questionário simples que o paciente na sala de espera já preenche. Eu faço assim, o paciente eu entrego a ficha para o paciente, a secretária entrega, ele já preenche os dados da anamnese e já assina no verso na frente da ficha, lá ao final ali da frente da ficha, para já colocando o CPF e o RG, autorizando o atendimento. Essa ficha é completa? Não, não é completa, mas é prática. Então, o que eu faço? Eu aproveito essa ficha e incluo aqui nessa parte aqui, ó, de outras observações, o que está faltando, a história familiar, o uso de medicamentos, o exame extraoral, porque aqui só tem o exame intraoral, e aqui eu coloco o tratamento proposto.
Tá vendo? Aí a complementação do exame físico. E aqui, desculpa, eu coloco a queixa principal, a história da doença atual e as hipóteses diagnósticas. No verso da ficha, que tem o odontograma, eu normalmente não utilizo o odontograma, porque eu só quando for relevante para a lesão, né, para a queixa principal do paciente em estomatologia, porque eu só trabalho com estomatologia. Aliás, o Wagner falou uma coisa que é interessante. Eu e ele somos os únicos estomatologistas de Niterói que somos membros da Sociedade Brasileira de Estomatologia. E aí, aqui no tratamentos realizados, na data da primeira consulta, eu coloco a descrição clínica da lesão. Vocês vão aprender a fazer também. Só que essa ficha eu escrevo muito. Então, essa ficha ela é pequena para mim. Então, eu tenho uma ficha extra de evolução. Quando terminam as linhas lá do tratamento realizado, eu anexo a ficha de evolução, onde eu boto a data e faço a evolução diária daquele paciente, tá? Mas, além disso, eu estou assim, tentando, apesar de eu ser bastante tecnológica, eu tenho essa resistência com o prontuário eletrônico. Então, eu estou tentando migrar para esse outro prontuário eletrônico, que é um prontuário específico para os sócios da Sociedade Brasileira de Estomatologia. Tá? Ele não tem certificação digital, mas eu só consigo acessar com uma senha minha. Então, ele já direciona para a minha pessoa, quer dizer, já é uma forma de certificação. Não é exatamente a certificação digital, mas já tem uma forma de controle desse prontuário, apesar de não ter a assinatura do paciente. Esse aqui é o maior problema. Então, no caso do prontuário digital sem certificação, o ideal é fazer a descrição de todo o tratamento na proposta, né, no contrato, já faz ali toda a descrição do tratamento para o paciente assinar. Isso é extremamente importante, gente, porque a judicialização da odontologia está trazendo muitos danos financeiros para nós, dentistas. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa anamnese, esse blá, 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 que muita gente acha que é perda de tempo, né, com o paciente. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntá-lo qual é a queixa principal e a história da doença atual. Queixa principal, o que ele está sentindo e como, quando que começou, como é que foi, se ele está com dor, se ele não está, se ele tiver com dor, que tipo de dor. Isso na odontologia, a gente faz de forma rotineira, como diagnóstico de odontologia, diagnóstico de doenças relacionadas ao dente e doença periodontal, né? Mas também na estomatologia, a gente tem que ouvir, a gente tem que falar, perguntar de novo. E eu tenho um exemplo para dar, uma paciente com cerca de 20 anos, eu não estou me lembrando exatamente a idade dela, eu não gosto de chutar, mas em torno de 20. Ela foi no consultório há uns 6 meses atrás com uma queixa de uma lesão ulcerada na mucosa labial superior. E era uma lesão realmente ulcerada, mas de caráter crônico. Eu fiz várias perguntas para ela, porque eu já estava com uma suspeita, só de olhar a lesão eu já estava com uma suspeita de sífilis. E ela foi com o pai, porque eu acho que ela era menor de idade, eu acho que ela não tinha mais de 21, não, ela foi com o pai. E é uma situação difícil você conversar com uma jovem a respeito de relação sexual ao lado do pai, né? Então, eu fui tentando conversar de uma forma que ela pudesse me dar alguma informação em relação a isso. Ela não soltou o verbo, mas eu estava com essa hipótese e aí eu esperei, fiz uma prescrição para pelo menos tirar uma infecção secundária que eu vi que estava lá, que estava presente, e esperei a próxima consulta. Na consulta seguinte, ela foi realmente sem o pai, e aí eu pude conversar mais abertamente com ela, e aí ela contou a história dela em relação à vida sexual,
e eu conversei com ela sobre a possibilidade de ser sífilis. Ela me perguntou o que era sífilis, que ela não sabia, tá? Só um detalhe. E encaminhei, porque aqui o protocolo aqui em Niterói todo paciente com suspeita de sífilis tem que ser enviado para posto de saúde para fazer o teste rápido. Ela fez o teste rápido, deu positivo, e aí ela começou a usar o antibiótico e hoje ela está super bem, a lesão desapareceu. Então, olha a importância de você realmente ter uma anamnese, uma história da doença atual bem detalhada, né? Porque aí realmente a gente consegue fazer bem esse diagnóstico. Tem muitos casos que a gente consegue fazer o diagnóstico sem a história clínica, só olhando, mas na maioria das vezes a gente precisa sim de uma história bem contada, tá? A história bucodental, sim, é muito importante. Para a estomatologia é muito importante, principalmente na questão de trauma, tá? A história médica e patológica pregressa pode ter relação com a queixa principal, então a gente precisa saber a história do medicamento que usa, aí vamos lembrar lá dos antirreabsortivos, aqueles medicamentos antiagregante plaquetário e anticoagulante, também são medicamentos que podem nos trazer riscos, né? E a história patológica pregressa. Além disso, os antecedentes familiares também são muito importantes para poder associar ou não aquela lesão aos antecedentes familiares, tá? Além disso, os hábitos e vícios desse paciente. Então, como eu já falei, a anamnese ela pode ser através de questionário ou através de entrevista. Prestem atenção, ou misto, né? É o que eu faço um questionário misto, eu peço para o paciente preencher lá a ficha e quando ele entra para a consulta, eu dou uma olhada na ficha e acrescento o que for necessário. E olha que coisa interessante, 85% do diagnóstico na clínica médica se dá através de uma boa anamnese. Olha a importância desse papo com o paciente, não é perder tempo mesmo. E esse tempo que a gente está usando aqui para discutir essa questão do prontuário também vai ser de grande valia e vai ser um ganho muito grande para vocês. Quais são os requisitos para uma boa anamnese? Principalmente o escutar. A gente precisa saber escutar o paciente. Só que escutar simplesmente, não. Agora eu me lembrei de uma história do meu marido, que ele trabalhava, isso há muitos anos atrás, nós éramos recém-casados, ele trabalhava numa clínica no Rio, que hoje até é um grande hospital, e ele trabalhava na emergência, e aí chegou uma pessoa, um homem, para ser consultado, e ele perguntou, mas por que você está aqui? Qual é a sua queixa e tal? Ele falou lá da queixa, que eu já não me lembro mais, mas o que me fixou foi que ele começou a contar como que aquilo tudo aconteceu. E aí ele falou assim, começou assim, eu coloquei o disco do Raul Seixas para tocar. Quer dizer, imagina a história que veio depois disso. Se meu marido não tivesse tido a astúcia, vamos dizer assim, né? Ou a experiência de chegar e direcionar aquela conversa, a conversa ia terminar no dia seguinte, né? Ele ia terminar o plantão e o paciente ainda estaria conversando a respeito da vida dele, por que motivo ele estava ali se queixando. Né? Então, a gente precisa saber realmente direcionar essa conversa e ser objetivo. Mas, muitas vezes, o paciente nega, por exemplo, uma prescrição de medicamento. Muitas vezes, a gente tem que fazer a mesma pergunta de formas diferentes, para que esse paciente consiga te dar o retorno adequado, tá? E de forma objetiva. É importante deixar também o paciente à vontade. Tentar montar um ambiente que traga esse conforto para o paciente, tá? E sempre quando ele te falar sobre a queixa,
ter algumas perguntas extras que possam relacionar essa queixa principal a algum determinado diagnóstico. Eu dei o exemplo aqui da halitose. O paciente com halitose, muitas vezes ele tem a halitose fisiológica, né? É quando ele acorda, é porque ele fica muito tempo sem comer. Essas perguntas são perguntas direcionadas especificamente à queixa principal do paciente, né? Um paciente que não chega com queixa de halitose, a gente não precisa perguntar se fica muitas horas sem comer, tá? E, muitíssimo importante, adaptar as perguntas ao grau de conhecimento do paciente. E eu não estou falando que, assim, baixar o nível, não é nem isso que eu estou preocupada. O paciente com um nível maior de conhecimento, ele espera que o profissional faça perguntas adequadas e que de acordo com o seu nível, né? Então, não adianta a gente fazer pergunta para um paciente que já antes de chegar no seu consultório, já passou pelo Google e já sabe praticamente tudo, praticamente já fez o diagnóstico da doença pelo Dr. Google, e muitas vezes o diagnóstico errado. Não adianta você fazer pergunta rasteira para ele. Você tem que entender, tem que perceber esse tipo de paciente e começar a elevar o nível das perguntas. Tá? Terminei a anamnese. Querem fazer alguma pergunta a respeito de anamnese? Não? Então tá. Então vamos para o exame físico. O exame físico, como que a gente vai realizar bem esse exame físico? A gente tem que ter, basicamente, uma boa iluminação e um instrumental adequado, né? A gente vai utilizar, basicamente, também os nossos sentidos e, muitas vezes, a gente pode utilizar recursos auxiliares. Esses recursos semiotécnicos, a gente chama de semiotécnica a forma de obtenção dos sinais e sintomas, né? E são vários os recursos semiotécnicos que nós temos, que, dependendo da lesão ou da situação, nós fazemos um, o outro ou vários desses, né? Então, inspeção a gente faz sempre porque a gente utiliza a visão. Olfação, não necessariamente. Percussão também não necessariamente. Diascopia, vocês sabem o que é diascopia? Vou falar daqui a pouco. Auscultação, que é escutar, né? Que muitas vezes a gente tem que utilizar um auxílio, que é com um estetoscópio. A palpação, que pode ser bimanual ou digital ou bidigital. A diascopia é uma técnica também chamada de vitropressão, que identifica lesões vasculares, tá? Então, esses aqui são dois instrumentos que nós temos para nos ajudar no exame físico. O scanner é um instrumento, uma ferramenta que ainda não é uma realidade para todos os dentistas por conta do custo. Mas a câmera intraoral, ela é sim um instrumento, uma ferramenta que pode nos ajudar enormemente e tem um custo baixo, porque como ela aumenta muitas vezes, nós conseguimos ter até uma aproximação maior, né, das lesões e de cárie dentária também. Câmera intraoral, as pessoas, os representantes, né, vendem como ótimo para fazer marketing. É ótimo para fazer marketing? Concordo. Para fechar tratamento? Concordo. Mas, para mim, a função maior, a função mais importante da câmera intraoral é aumentar a possibilidade de se fazer diagnóstico. Tá? Não só diagnóstico de cárie e doença periodontal, mas também de lesões na cavidade bucal.
Então, aqui o diagnóstico ele é o objetivo do nosso exame clínico, mas existem nomes diferentes que a gente usa para o diagnóstico, né? Isso também são termos que nós vamos utilizar ao longo do curso. O que é diagnóstico diferencial? É a relação de doenças ou alterações que mostram sinais e sintomas semelhantes, que são compatíveis com uma determinada lesão. Então, quando você olha, e é a partir desse diagnóstico diferencial que nós vamos aprender todo o curso, tá? Então, o que a gente tem? Por exemplo, uma lesão ulcerada crônica. A lesão ulcerada crônica, ela pode ser uma micose, né? Uma micose profunda, por exemplo. Pode ser uma tuberculose, pode ser uma ulceratosa recorrente do tipo major e pode ser o câncer. Então, existem 4 diagnósticos. Então, quais são os diagnósticos diferenciais para essa lesão crônica? Basicamente, esses 4, tá? Claro, estou falando de uma lesão ulcerada sem maiores explicações, porque uma lesão ulcerada com bordos assim, com bordos assado, com dor, sem dor, isso tudo também vai alterar o diagnóstico diferencial. Estou só falando de uma úlcera crônica, sem outras explicações, tá? O diagnóstico clínico, a hipótese diagnóstica, ela identifica uma lesão, uma doença, né, de uma lesão clínica. Então, você tem, em algumas situações, nós conseguimos, a partir de um exame clínico, obter o diagnóstico praticamente 100%, né? Mesmo sem um exame histopatológico. Mas, normalmente, o que a gente tem na clínica é uma hipótese diagnóstica, que só será confirmada ou não através do exame histopatológico, tá? O diagnóstico sindrômico é quando nós identificamos uma síndrome, quer dizer, quando você tem todo um aparato, não só de anamnese, de exame físico, mas também de outros exames complementares que vão fechar o diagnóstico de uma síndrome, como aquela síndrome de Sjögren que eu falei com vocês. E o definitivo é quando você descobre realmente o diagnóstico da lesão, né? Você tem um diagnóstico realmente definitivo, aquela lesão representa alguma doença, porque foi diagnosticada através de um exame histopatológico, por exemplo. Então, para terminar, nossa, eu estou certinha na hora. Para terminar, eu queria mostrar para vocês 2 situações clínicas. Eu vou colocar agora uma imagem e vou falar um pouquinho sobre essa paciente, tá? Então, vamos lá. Essa paciente é uma senhora de 87 anos. Ela é portadora de Alzheimer e chegou no consultório com essa lesão ulcerada, que ela parece que tem os bordos um pouco elevados, tem uma área necrótica no seu interior, não sei se vocês conseguem visualizar aqui, uma área necrótica. De evolução, segundo a filha, né, de curso agudo, tá? Só que a história é que a paciente tem Alzheimer. Ela não mora com a filha. Elas moram no mesmo prédio. Renata saiu. Elas moram no mesmo prédio, mas ela fica com uma cuidadora. E ela não, a filha, ela não soube afirmar com certeza o tempo de evolução. Só a história que a cuidadora contou. Tá? Então, a partir desses dados que vocês obtiveram, né, que eu acabei de dar para vocês, de descrever, vocês estabeleceriam alguma hipótese diagnóstica? Vocês pensariam em alguma pergunta extra? Podem falar. Eu quero já começar a puxar de vocês alguma coisa.
Ah, é difícil, a gente não tem dúvidas ainda, né? Mas é para Ela tem esse perguntar. aparelho. Não é para Ela tem. acertar. Não é para acertar, é para bom. perguntar. Tá, eu Tá vou bom. direcionar um pouco. Ela usa uma prótese, Isso que eu ia falar. usa prótese, né? Sim. É, removível, inferior a uma lesão, Mal adaptada, parece. Adaptada. um trauma de úlcera necrosada. É isso aí. É o que eu acho. E aí? Eu concordo. Nenhuma pergunta extra? Ela se queixa? Dor. Dor? Um pouco. Faz quanto tempo isso, essa prótese, essa lesão? Se Não ela sabe. reconheceu? Então, a cuidadora diz que foi recente, mas não se sabe se realmente foi recente ou se agora que viu, né? Notou, né? Uhum. Tem linfonodo envolvido? Tem. Como é que está esse linfonodo? Ele é endurecido? Ele é móvel? É móvel e dolorido. Dolorido? Sim. Dolorido. Nenhuma pergunta a mais, assim? Tipo, Ela anamnese. usa... Não, se ela tem Alzheimer, ela usa, né, medicamento? Que tipo de medicamento que ela utiliza também? Usa dois medicamentos antiagregante plaquetário. Usa AES e clopidogrel. É antiagregante plaquetário. Olha a importância da gente conhecer os medicamentos. Não Qual é o necessariamente. segundo? Qual é o segundo, Liana? Clopidogrel, que é antiagregante plaquetário também. Acertei, Cris? Acertou. Porque a gente teve uma aula de coagulação que um monte de gente arrancou os cabelos. Nossa. Lembra? Clopidogrel, é isso? Clopidogrel. Clopidogrel. Que, assim, é água para o povo. Uma pergunta, ela é tabagista? Não é tabagista, nunca foi, nem etilista. Vou desenvolver mais um pouquinho, tá? Assim que eu olhei a lesão, eu já fiquei com o pé atrás. Eu já tirei a possibilidade de ser uma úlcera aguda, de curso agudo. Por quê? Por quê? Por causa do leito Por que que eu necrótico, tirei, né? por que eu tirei essa questão do curso agudo? Porque eu não... Só desligo o somzinho rapidinho, só para terminar de completar aqui. Por que eu tirei essa informação da minha formulação diagnóstica? Porque não se tinha certeza dessa afirmação, tá? Então, eu simplesmente retirei. No momento em que eu retiro essa informação de úlcera aguda, eu tenho que trabalhar com duas hipóteses diagnósticas. Ou é uma úlcera aguda ou é uma úlcera crônica, certo? Só que isso aqui é porque não dá para ver direito na foto. Aliás, isso é uma coisa importante também. Não se faz diagnóstico através de foto, tá? A gente acabou de ver que a inspeção é uma das formas, né? É um dos recursos semiotécnicos que nós utilizamos para o diagnóstico. Tá? A gente utiliza a foto numa aula porque não tem condição da gente mostrar todos os casos ao vivo, né? Tá? Isso é só um adendo. A área, isso aqui é uma área necrótica gigantesca. É uma úlcera extremamente profunda, de assustar a profundidade, tá? Então, o que eu fiz? Aqui, a gente só tem, na verdade, duas opções
de diagnóstico, tá? Como essa área necrótica aqui, eu já pensei numa coisa. O que ela... Eu já pergunto assim, ó, pá, o que ela está passando aí? Ela está fazendo bochecho com malvone e está passando pedra-ume. Pedra-ume. Informação importante. Então, sempre quando o paciente chegar com uma lesão, questione que medicamento que ele está usando na lesão, se ele está usando alguma coisa. Mas não pergunte se está usando alguma coisa. Sabe por quê? A tendência do paciente, sabe qual é? Dizer, não, estou passando nada não. E aí você pode ter um erro diagnóstico, tá? Então, aí, o que a gente tem é uma área de queimadura química, além da úlcera. Além disso, nós temos áreas aqui de trauma crônico, isso aqui é claramente trauma crônico, tá? E eu vejo também uma infecção secundária. O que eu apostei? Eu apostei, a gente tem que começar do mais comum para o mais difícil. Então, eu apostei em quê? Qual é a hipótese diagnóstica? Agora, com todas essas informações, quem chuta? Tá bom. Úlcera traumática? Vocês Não, uma estão úlcera com traumática medo. crônica Prótese. aberta. Vocês estão com medo. Mas, a princípio, olhando essa lesão, sem nenhuma história, poderia ser um carcinoma de células escamosas. Tá? O que eu fiz com essa paciente? Eu prescrevi. Ela usa medicamento para colesterol. E aí eu não quis dar para ela, porque pode ter interação medicamentosa com antifúngico. Então, eu não fiz antifúngico e fiz o peroxidina em gel. Além disso, eu prescrevi um corticóide potente. E mandei tirar a prótese, tá? Então, vamos lá ver como que ficou 15 dias depois. Chorando. 15 dias depois. Está cicatrizando, né? Não está totalmente cicatrizado, quer dizer, tá fazendo cicatrização por segunda intenção, porque estava muito profundo. Então, já tem uma área que está totalmente cicatrizado, mas ainda está precisando ter uma reformulação desse tecido conjuntivo aqui, né? Por baixo da mucosa, tá? Então, isso aqui, e ela parou de usar prótese, era uma úlcera crônica. Desculpa, uma úlcera traumática. Não era um carcinoma de células escamosas. Se um clínico visse, poderia até fazer uma biópsia para fazer o diagnóstico, tá? Mas por isso que é importante a gente ter esse olho clínico, para poder identificar a lesão e suspeitar ou não de malignidade e, além disso, a importância da anamnese bem feita e de perceber, a partir das características clínicas da lesão, alguma alteração que possa ser relacionada, por exemplo, com o uso de medicamento local, ok? Então, queimadura química é algo que é muito comum na boca, porque as pessoas usam AS, pedra-ume, e tem várias coisas que as pessoas utilizam, aqueles medicamentos que são comprados na farmácia, aqueles OTCs lá que o próprio farmacêutico prescreve, e que são capazes de causar essa queimadura química, tá? Só estou terminando. Por último, eu queria mostrar para vocês a técnica de diascopia, que muita gente não conhece, eu não sabia bem como é que estavam os nossos alunos, o público, então eu resolvi mostrar essa técnica de diascopia. Essa paciente, ela chegou para mim para ser tratada com laser de alta potência,
para retirada dessa lesão, tá? Para tratamento de laser, para tratamento de lesão de alta potência, com laser de alta potência, dependendo da lesão, a gente utiliza uma técnica diferente, potências diferentes, tá? Então, o que eu precisava fazer aí? Eu precisava saber se essa lesão é uma lesão vascular ou não, para que eu pudesse realmente fazer o tratamento adequado com o laser de alta potência. Então, a gente fez a diascopia. Tem alguém com áudio ligado. Se puder dar uma olhada aí e desligar, eu agradeço. Isso aqui, ó, é uma lâmina de histopatologia, tá? Que eu cortei arredondado, esses bordos aqui arredondados, cortei mesmo com a caneta, com o micromotor e com aquele disco de carburundo. Então, eu cortei para não ficar com aquele bordo cortante da lâmina e não machucar o paciente. Então, o que a gente faz na diascopia? A gente pressiona o vidro, né, contra a lesão, e a diascopia positiva, ela acontece quando a lesão some. Então, aqui eu fiz o diagnóstico de uma lesão vascular e, a partir desse diagnóstico da lesão vascular, eu pude instituir o tratamento adequado com o laser de alta potência, porque o tratamento da lesão vascular com laser de alta potência é diferente de uma outra lesão, por exemplo, uma lesão proliferativa, tá? Então, eu tenho um videozinho que eu fiz, que eu coloquei até no meu Instagram. Você vai e pressiona e viu que sumiu a lesão? Voltou. Lá. Conseguiram ver? Não. Não conseguiu? Então, vamos lá de novo. Eu vou apertar, pressionar, e ela vai sumir. Sumiu, eu vou tirar, ela voltou imediatamente. Isso mostra que essa região está muitos vasos sanguíneos, né, com muitos capilares, não vasos, mas capilares. Bom? Por isso que a doutora falou que ela utiliza a pressão, né, para a gente saber. Isso. Eu anotei aqui, vitropressão, né, que a doutora falou, que é exatamente. Isso que você fez com a lâmina, então, a pressão, exatamente. Movimenta a lesão e vê, entendi. E quando a lesão some a partir da diascopia, a gente diz que é diascopia positiva, tá? Porque a gente faz a compressão dos capilares que estão ali naquela lesão, tá? Então, para concluir, a gente não pode negligenciar a anamnese. Um bom exame clínico, a partir dele é possível formular hipóteses diagnósticas mais precisas e, além disso, ele minimiza não só iatrogenias, mas também acidentes no consultório odontológico. É quase que uma vacina, né? A anamnese bem feita e o exame clínico de uma forma geral. E aí vem a frase de Hipócrates, que eu acho que tem muita relação com o que a gente está vivendo hoje. Só para a gente terminar essa aula. Para os males extremos, só são eficazes os remédios intensos. Então, a gente precisa ficar em casa, mas a gente também tem que aproveitar essa oportunidade de estar em casa para fazer algumas atividades e não deixar de aprender. E aí eu acho que é a grande oportunidade que essa pandemia deu de haver essa integração através da internet, aproximando as pessoas de todo o Brasil, como a gente tem aqui, né? Pessoas lá de Caruaru e de São Paulo, do Rio de Janeiro também, e de Brasília, tá bom? Então, essa é a minha mensagem final. Muito obrigada. Nós estamos lá no grupo de WhatsApp. A Silvia eu não consegui incluir no grupo de WhatsApp. A Silvia está ouvindo? Estou ouvindo, depois a senhora vê, não tem problema. Não, eu não consegui te incluir. Eu não sei se você não tem WhatsApp ou se o WhatsApp, seu número está errado. Se você puder me mandar uma mensagem para esse número aqui,
eu te adianto. Mando sim. Tá bom? Mando sim, tá bom. Obrigada, Leandro. Alguma dúvida? Agora já são 9h15. Eu queria só falar que depois, né, não sei se vai ter condição de ser agora, sobre biópsia. Eu queria algum artigo, alguma coisa para ler como solicitar direitinho e fazer oficial uma biópsia, uma solicitação. Nós falaremos sobre exames complementares. Fica tranquilo que a gente vai falar sobre isso. Bom. Tá? Nós tá vamos bem, então. abranger toda a área da estomatologia. Que ótimo. Focada para o clínico. Então, vai saber solicitar a biópsia, vai saber encaminhar para o especialista, tá? E a gente também vai falar sobre alguma técnica de biópsia, como realizar, tá bom? Mas é mais realmente para vocês conseguirem fazer uma hipótese, formular uma hipótese diagnóstica e, a partir disso, conseguir ou tratar ou encaminhar para o estomatologista, tá bom? Sim. Tá bom, obrigada. Boa noite, então, para todos. Então. Foi um prazer. Então, até a próxima quinta. Boa noite. Obrigada. Eu vou mandar o link para vocês pelo WhatsApp para a próxima aula na quarta-feira. Tá bom? Boa noite. Tá obrigada. Beijo para vocês. Obrigada. Obrigada. Boa noite, Liana. Boa noite a Boa todos. noite. Liana, Oi. Como é que eu vou conseguir essa aula de novo? Para eu poder assistir? Tá, e aí você vai mandar para mim como? Vai colocar no grupo? Não, eu provavelmente vou colocar no YouTube com um link restrito, que ninguém vai acessar, somente quem tiver o link. Então, assim, se vocês mandarem um link para outra pessoa... Não, é que eu quero ouvir de novo, eu quero anotar. Eu também, a gente acessa com que... Mas o link acessa no YouTube. A gente acessa no YouTube, então. Eu vou colocar o link só para vocês, tá? É um link restrito, só quem clicar no link que vai conseguir acessar. Então, eu só peço assim, vocês que sabem, né? Mas não mandar para ninguém, porque vocês estão pagando o curso. Não interage no curso, não, né? Sim, doutora. Não é justo só, tá bom? Claro que não, imagina. E quando é que vai estar disponível para gente? Eu vou salvar e aí, assim que estiver disponível, que eu vou fazer ainda, após a gravação, fazer o upload. Aí, assim que estiver disponível, eu mando o link, tá bom? Tá bom, obrigada. Você vai estudando um pouco na semana, tá bom. Boa semana para vocês. Para vocês também. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada, boa noite. Tá, boa noite.